Estamos ao vivo. Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso quinto dia, de live. Projeto Verdejando com a Vital Home Garden. Seja bem-vindo. Ana Luísa, seja bem-vinda. Ito Getúlio, muito obrigado pela participação, tá, meu amigo? Projeto Verdejar, nosso amigo Odemar. Para quem está chegando agora, primeiramente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Wellington Souza, né? Eu sou da Vital Home Garden, sou vendedor comercial. Como você vai, meu amigo? Vamos apresentar aqui o nosso querido Odemar, né? O projeto Hortas, né? Ele vai falar um pouquinho sobre hortas e temperos, né, meu amigo? Como é que são as coisas por aí? Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. Me sinto honrado de estar participando da live aqui da Vital. Obrigado mesmo de coração. É importante essa live para mim. Espero contribuir com o pessoal, ajudar bastante aí todo mundo. Certo. Não, bacana, Odemar. Nós que agradecemos também a sua presença, né? Nós somos muito gratos aí por ter aceito o nosso convite. Então, pessoal, para quem não conhece, mais uma vez vou me apresentar, eu sou Wellington Souza, né? Nós iremos iniciar aí a nossa live com o projeto, né, Verdejar, Semana Verdejar de Lives, né? E vamos falar um pouquinho também sobre hortas e temperos com o nosso amigo Odemar. Odemar, a palavra é sua, né? Fique à vontade, a casa é nossa. Você que comanda a live hoje aí, meu amigo. Ah, que bom. Gente, boa noite. Eu sou o Demar. Atualmente eu sou estudante de Biologia pela Universidade Federal de Viçosa. E isso tem me ajudado muito a entender alguns processos na horta, alguns processos na questão de plantio como um todo. Isso é importante para quem cultiva em casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre horta, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre os temperos, como cultivar esses temperos, algumas dicas. Vamos falar de adubação também, que é bem importante. E vou ensinar vocês a ter uma horta em casa, que é mais importante ainda nesses tempos de pandemia que a gente está confinado em casa. Ter alguma atividade que a gente possa estar trabalhando, tirando o estresse um pouco da mente, é bem importante. Né? Então, Odemar, o primeiro passo que eu... me dá uns 2 segundinhos antes de você entrar no tema de adubação. Deixa eu comentar aqui sobre um sorteio que o nosso parceiro Agrocac de Ribeirão Preto irá fazer no Dia das Mães, tá? Agrocac é um parceiro nosso de Ribeirão Preto. Acessem o Instagram dele, que é @agrocac, e lá vocês vão ter todas as informações sobre o sorteio do Dia das Mães, tá? Não deixem de participar, é um parceiro nosso. E não deixe também de acompanhar a empresa, né? Que é o Instagram Vital Home Garden, _ Vital Home Garden, Facebook www.facebook.com/Vital Home Garden, tudo junto. E nosso canal no YouTube, que é Vital Home Garden, tudo junto também, tá, pessoal? E se por um acaso alguém se interessar pelos produtos, né? Que eu tenho certeza que vocês estão se interessando cada vez mais, é www.vitalhomegarden.com.br. Isso, exatamente. Agora com a palavra, nosso amigo Odemar, fique à vontade. Vamos entrar agora no primeiro tema, que é adubação, não é isso, Odemar? Isso, vamos falar sobre temperos no comecinho e vamos falar de adubação vamos falar no finalzinho da parte de temperos. Ah, ok. O primeiro passo, eu acho que todo mundo quer saber, é por que a gente precisa ter uma horta em casa. A horta em casa, ela é hoje nosso psicólogo, nosso terapeuta. Ela vai manter o alimento na nossa mesa, ela vai fornecer o alimento na nossa mesa, que é a parte mais importante, que eu costumo dizer aqui no Verdejar. E se você tem horta, você tem a obrigação de produzir um alimento fresco, um alimento saudável, e contribuir e muito na alimentação da sua família, dos seus amigos e nas pessoas do seu convívio, enfim, no seu dia a dia, no seu trabalho. A horta, ela vem sendo usada hoje no controle de depressão, no controle do estresse. E eu acho isso muito fantástico. Tem pessoas que estão encontrando seu caminho na horta. E isso é lindo.
cultivar seu próprio alimento, desde a sementinha, quando a gente pega a semente e começa a trabalhar a semente, começa a produzir, começa a colocar no substrato, e aí vem o processo de embebição da semente, a germinação, até que você consiga produzir. Isso é muito interessante, muito legal. Uma coisa que eu acho bem legal na horta, que eu sou fã, é o começo através de sementes. Todo mundo deve começar uma horta através de sementes. Por quê? Você vai aprender todos os processos. Você vai aprender como que a mudinha se comporta nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Vai entender o que ela precisa produzir. E nessa fase de entendimento, a adubação é muito importante. A fornecer um adubo de qualidade nessas fases de crescimento e desenvolvimento. A gente tem que entender que crescimento é uma coisa e desenvolvimento é outro. Sim, o crescimento e o desenvolvimento, eles trabalham juntos, né? O crescimento está ligado com a questão de ganho estrutural da planta e o desenvolvimento com a questão dos órgãos vegetativos, também é importante te ressaltar. E a adubação, ela trabalha em cima disso, na manutenção desse crescimento e desenvolvimento. E eu acho que o primeiro passo para você ter uma horta é ter uma agendinha em casa. Ó. É importante ter uma agenda. Essa agenda vai ser o diário da sua horta. Odemar, um manual de instruções. Isso. E o legal é que você constrói esse manual de instruções. Porque não tem um padrão de horta. Por exemplo, você tem uma horta X, eu tenho uma horta Y, e esse manualzinho aqui que a gente escreve é nosso, é único, é super particular. São as minhas visões da minha horta, os meus acertos, os meus erros. E eu costumo falar que você aprende muito mais com seus erros que com os acertos. Acertou, tá ótimo. É vida que segue. Agora, se você errou, não. Se você errou, você tem que trabalhar em cima desse erro, que é o mais importante. Né? Então, para a gente começar hoje, eu quero que todo mundo pegue uma agendinha em casa. Pode ser a agenda do ano passado, ano retrasado, um caderno, qualquer coisa. E comece a separar, anotar o que acontece na horta de vocês. Esse aqui é um plano específico para a horta que eu tenho, mas que me ajuda bastante, né? E é muito legal. A primeira plantinha hoje de tempero que nós vamos falar, gente, é o alecrim. O alecrim é o queridinho de todo mundo em casa, né? Todo mundo quer ter um alecrim fresquinho, ir lá na horta colher, fazer uma receitinha, fazer um chazinho. Enfim, é legal ter, mas todo mundo tem dúvida sobre o cultivo do alecrim. E é super tranquilo, gente, super tranquilo mesmo. Boa noite para quem está chegando aí. Desculpa eu não responder, tá? Porque eu vou continuar com o fio da meada. Não, tá certo. O alecrim, gente, ele é super tranquilo de ser cultivado, não tem segredo algum. Ao contrário do que as pessoas pensam, meu alecrim está morrendo, meu alecrim eu não consigo produzir, eu não consigo colher. Ele é um dos mais fáceis, em minha opinião. Por quê? Ele não precisa de muita coisa. Ele só precisa de um cantinho só dele ali, e ele precisa ficar quietinho e crescer no tempo dele, assim como nós mesmos. O que a gente tem que respeitar são as fases. A primeira fase, eu vou optar por mudinha agora, para ficar mais tranquilo. É um substrato muito mais leve, muito mais drenado, e o substrato tem que ser extremamente bem adubado, para quando a plantinha começar a emitir as primeiras raízes, essa mudinha começar a crescer e começar a produzir folhas e ramos novos. Então a adubação e a irrigação nesta fase de muda é muito importante. Eu fiz até um teste com a linha natural de vocês, na questão da produção de mudas do alecrim, e eu gostei muito bem no processo de enraizamento. Eu achei que acelerou bastante se comparado ao plantio tradicional. Certo. Geralmente ele enraiza com 20 dias, eu consegui um enraizamento com 9 dias, que é um ganho muito grande. Se você reduz 2, 3 dias, é enorme. Dá uma seguradinha de leve aí, pessoal. Eu esqueci de comentar com vocês no começo da live, atenção, né? O Odemar ele vai explicar um pouco sobre as hortas, principalmente sobre o alecrim também. Se vocês tiverem algumas dúvidas, coloquem nos comentários, mas a gente pretende responder essas perguntas no final da live, para ficar melhor. Tudo bem, pessoal? Então, prestem bastante atenção nas explicações do professor Odemar, e ele vai explicar tudo sobre horta nesse momento. Então, Odemar, continue com a palavra. Vamos lá. Então, esse ganho de raiz, esse ganho de tempo no processo de crescimento e desenvolvimento das mudas é muito importante. A adubação ela é muito importante nessa fase, só que ela não pode ser em excesso. Quando eu estou fazendo uma muda de alecrim, eu não posso adubar todos os dias. Eu vou adubar no processo de preparo do meu substrato, tem que ser sempre leve
bem drenado e rico em matéria orgânica. Mas hoje eu não encontro matéria orgânica na minha cidade. Super tranquilo. A Vital tem uma linha completa de adubos e fertilizantes que vai ajudar muito vocês. E tem a questão também da linha natural, que eu particularmente gosto mais. É a linha que eu estou testando mais aqui, estou gostando muito. Então essa linha ela ajuda muito no enraizamento das plantas. Mesmo sendo uma questão de adubação, uma planta bem adubada, um solo bem nutrido, a planta desenvolve com mais facilidade. Isso é comprovado cientificamente. E eu gosto muito dessa questão de acelerar os processos, às vezes, nesse processo de enraizamento. Passado-se a fase de muda do alecrim, vem a segunda fase, que é a fase que todo mundo tem dúvida. Ele precisa de sol, ele precisa de muita água, ele cresce muito. Eu posso plantar em vaso, eu posso plantar em garrafa PET. Gente, vamos lá. O alecrim, ele é uma planta arbustiva, ele é um arbusto. Ele vai crescer. Tem o alecrim rasteiro, que ele cresce cerca de 40, 50 centímetros, ele cresce mais na horizontal. E tem uma planta mais arbustiva, que cresce em média 1 metro, 1,40 m, chegando até 2 metros no máximo. Eu tenho uma planta aqui na horta, ele está com 1,75 m, está bem grande. É uma planta relativamente jovem, ele está com 2 anos e meio. E está crescendo muito, porque eu estou adubando com mais frequência. E ele é uma planta, gente, que não tolera sombreamento. Ele é uma planta que precisa de muita luz do sol. Todas as plantas elas precisam fazer a fotossíntese. E o sol ele é responsável pela fotossíntese da planta. Então, quando tiver alecrim na casinha de vocês aí, ou no apartamento, onde quer que seja, coloque o vaso do alecrim, ou então construa o canteiro para o plantio do alecrim no local mais ensolarado da casa de vocês. É importante que esse local tenha luminosidade de no mínimo 5 horas por dia. O mínimo é 5 horas. Onde eu moro no apartamento não bate sol. O alecrim vai ser uma plantinha complicada para você cultivar na sua casa. Tá bom? Então fiquem atentos na questão da luminosidade. O local que pega mais luz é o local mais interessante para cultivar os temperos na casa da gente. Tá bom? Outra plantinha também que o pessoal gosta muito de cultivar em casa e é a queridinha de todos é o manjericão. Todo mundo gosta de colher manjericão fresco. Todo mundo gosta de colocar o manjericão na pizza, fazer um chazinho, colocar ele na salada. E hoje no mercado, é legal, né? É um sabor, né, Ademar? Sim. E o legal que o pessoal não sabe é que existem vários cultivares hoje no mercado. A gente tem o manjericão canela, a gente tem o manjericão limoncino, o manjericão limão, o manjericão cravo, o manjericão roxo, o manjericão dark. Temos o manjericão mini, temos o manjericão folha de alface. Então nós temos várias opções de sabores, formatos de folhas, texturas e aromas hoje no mercado. A gente pode estar cultivando em casa. E a gente pode estar cultivando e consumindo esse manjericão de várias formas. Como baby leaf, como microgreens, com a colheita tradicional mesmo em casa. Então tem várias formas de escolher manjericão. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui de colheita jovem. Um vasinho, um potinho. Eu quis pegar esse potinho aqui, que é um pote de sorvete que a gente compra em casa mesmo. A gente pode plantar e fazer a colheita jovem dos temperinhos. Olha que legal. A gente pode aproveitar... As furinhos na parte de baixo, né, Ademar? Pega um pote de sorvete. Isso, já... Sim. Vamos lá. E funciona super bem. Eu plantei uma quantidade maior aqui de mudinhas, porque elas não vão crescer mais do que isso por causa da quantidade de mudas. É para realizar uma colheita jovem, a famosa colheita baby leaf. Então eu corto essas mudinhas e já posso consumir em salada, posso consumir em pizza, posso fazer um chazinho. Enfim, é muito legal cultivar em casa. Todo mundo vai poder cultivar em casa. É muito simples. Mas para a gente poder cultivar esse manjericão em casa, a gente tem que respeitar algumas regrinhas de manejo. O que é manejo, Old? Toda hora você fala manejo. Manejo são os cuidados básicos, o mínimo necessário para se ter essa plantinha em casa. O manjericão, gente, a partir de agora, todas as plantinhas que eu vou falar, você tem que ter em mente que são plantinhas extremamente solares. Quanto mais luminosidade seu manjericão receber, mais saboroso ele vai ficar. Isso é importante. Isso é muito legal ter em mente. O sol ele é responsável pelo crescimento da planta em todas as fases de vida. E esse manjericão, quanto mais sol ele receber, mais gostoso ele vai ficar. Exceto na fase de microgreens, que eu não preciso da luz do sol. Eu quero que o caule desenvolva aqui
os cotilédones se desenvolvam. Os cotilédones são as duas primeiras folhas da planta. Aí eu não preciso do sol. Mas se eu quero ter uma planta grande, bonita, eu tenho que ter esse sol. Questão de adubação também, gente. A adubação do manjericão é uma planta extremamente exigente. E se você tem manjericão em casa, você vai ter que adubar, e essa adubação ela deve ser feita a cada 25 dias. Ou com os estercos naturais, ou com os adubos da Vital, por exemplo. Eu costumo usar o adubo deles aqui, que eu recebi, tanto esse natural, como a linha de bastão, aqueles bastonetezinhos, né? Eu gosto muito deles. Odemar, complementando aí a sua explicação sobre a adubação da Vital, eu queria te fazer uma apresentação sobre esse produto aqui, ó. O natural ampola, frutíferas em vaso, temperos também. Você recebeu esse produto nosso? Recebi e já usei. Né? Certo. Logo eu faço o reviewzinho dele. Isso, para quem não conhece, vou complementar a explicação do Odemar. Esse produto aqui foi o último lançamento da empresa, tá? É o natural gota a gota, ele é um NK, tá? Ele tem nitrogênio e potássio na fórmula. Então ele é um produto, um fertilizante de pronto uso, né? Então o que vocês vão fazer? A caixinha, ela vem com 6 ampolas, então, deixa eu colocar aqui próximo da câmera para vocês verem, ó. Esse gota a gota aqui da Vital. O Odemar já testou o produto, ele aprovou, ele vai comentar agora para vocês sobre esse produto e o resultado que ele obteve com esse produto, tá ok? E o pessoal, claro, o pessoal também está comentando aqui sobre onde comprar. Acesse o nosso site www.vitalhomegarden.com.br. Lá tem uma equipe que está à disposição para atender vocês, né? E atender a loja da região onde você mora. Tudo bem, pessoal? Odemar, fique à vontade. Com a palavra, nosso amigo Odemar. Então, eu gosto muito dessas ampolas e gosto dos bastões também. Isso é fato. Eu tive a oportunidade de testar praticamente quase a linha deles toda, questão de horta, né? Não de ornamental, porque eu tenho poucas ornamentais, mas a questão de teste em horta, depois vocês olham um teste que eu fiz com uma roseira também, que foi bem legal. Eu revitalizei uma roseira com os bastões da Vital, e eu gostei muito do resultado. Ela reviveu em questão de 20 dias, foi muito legal. E depois vocês dão uma olhada lá no site deles, eu gostei muito. Agora, voltando à questão de tempero do manjericão, a gente tem que entender o seguinte, que eu teve uma perguntinha de quantas horas de sol. O manjericão ele é um pouquinho mais tolerante a sombreamento. Ele consegue sobreviver com 4 horas de sol brincando. Ele consegue sobreviver bem, principalmente as variedades mais escuras, como o manjericão roxo e o manjericão dark. Eles são muito bons, eles conseguem suportar essa falta de luminosidade. Mas o seguinte, eles não vão ficar com coloração muito, muito roxa, não. Ele vai ficar um pouquinho mais clarinho, mas o sabor vai ser o mesmo. Só que ele vai crescer mais o caule, ele não vai desenvolver muito as folhas. Bom, gente, essa é a questão que a gente tem que estar levando em consideração aí para vocês entenderem como que é essa questão de temperinhos em casa. Outro tempero também que é legal, que o pessoal gosta bastante, acho que é o queridinho, quando eu faço uma postagem aqui no Verdejar, é o hortelã. O hortelã todo mundo gosta de cultivar em casa, principalmente fazer um suco, né? Suco com hortelã, com abacaxi. Eu acho que não tem quem não goste, né? E eu acho bem, bem interessante isso. E o hortelã, gente, o pessoal costuma fazer o seguinte, planta ele junto com as coisas. Só que o hortelã é tipo uma prima mexicana. Ele é muito dramático, ele mata, ele morre. Ele coloniza muito rápido o vaso. Se você planta ele num canteiro, ele vai ocupar o espaço muito rápido. As raízes dele, os rizomas, são muito vigorosos, muito fortes. Então, se você planta ele, por exemplo, com um alecrim, ele vai colonizar o vaso muito rápido. E o alecrim vai ter uma dificuldade muito grande de se desenvolver. Se eu planto meu hortelã com outras plantas, ele vai colonizar a parte toda do canteiro e daqui a pouco só ele vai sobreviver. Ou ele pode se sentir ofendido, vamos usar uma palavra assim, como se ele fosse um ser humano, né? Ele vai se sentir totalmente ofendido e vai recuar o crescimento. Então a gente pode classificar ele como uma planta, tipo a novela Usurpadora lá, da Paola e da Paulina Bracho. Não sei quem gosta de novela mexicana do verdade. Ao Sábado. Uma bela novela. Eu gosto muito. Uhum. E ele é a mesma coisa que as duas gêmeas. Ele tem uma personalidade dupla, né? Ou ele vai matar ou ele vai morrer. Desculpem esse termo. E ele coloniza muito, muito rápido o vaso. E questão de vaso para esse manjericão não, esse hortelã, perdão,
é um vaso grande, tamanho médio, no mínimo 18 litros. Por quê? Em menos de 45 dias, ele vai colonizar totalmente aquele substrato que você colocou lá dentro do vaso. Então, de repente, o hortelã começa a amarelar as folhas, elas entrarem em processo de amarelecimento, ele começa a morrer. Por quê? Vai ter que optar pelo crescimento das raízes, crescimento do caule, mantença das folhas e soltar brotos novos. Então, ele não consegue. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre estar trocando esse hortelã de vaso, reduzindo as raízes dele, reduzindo pela metade. Eu costumo reduzir 70% quando ele está em vaso, tira o torrão, retira a terra e corta as raízes e corta um pouco da parte apical. Ele vai murchar um pouquinho, vai sofrer um pouquinho, mas ele, em questões de dias, ele já está voltando com força total, com brotos novos, com folhas novas, e vai continuar vivendo aí. Se ele bem manejado, ele consegue durar na sua horta por anos. 2, 3 anos, até 4. O meu aqui já tem 4 anos, está super vivo. Com relação ao alecrim que eu não falei anteriormente, ele é uma planta de ciclo longo. Você consegue ter ele na horta por até 5, 6 anos. Então é interessante. O manjericão, às vezes, não. Dependendo do cultivar, por exemplo, se for uma folha de alface, você não vai conseguir ter ele muito rápido, muito tempo, não. Ele, com menos de 2, 3 meses, já acabou todo o ciclo e é necessário replantar novas mudas através de sementeira, tá bom? Essas plantinhas de horta, gente, elas não vão durar para sempre. Algumas duram mais, que é interessante. Outras vão durar muito pouco, tá? Então essa é a questão. Tem mais alguma coisa para falar sobre adubação? Ou eu posso passar para o próximo tema? Sobre adubação, Aldemar, eu queria aproveitar também a oportunidade e, pessoal, para quem também está chegando na live, pelo que eu estou observando, seja bem-vindo, né? Eu sou o Wellington Souza, nosso amigo aqui do Projeto Verdejar é o Aldemar, e ele está explicando sobre hortas, temperos e tudo mais. E falando sobre a nossa linha natural, nós temos um pacotinho, né? Que o Aldemar conhece muito bem, que é o nosso produto natural, hortas, flores e frutas, né? O fertilizante 5 estrelas. Nós temos 2 unidades. Né? Na live de hoje, inclusive, vou até aproveitar a oportunidade, além do pacote de 1 quilo, que é um produto pelletizado, muita gente pergunta pra gente se esse produto é um produto granulado. Na verdade, não. Ele é um produto pelletizado, né? Ele lembra uma ração de coelho. Eu vou até mostrar para vocês aqui na prática, né? O Vive a cores, né, Aldemar? Aqui a gente mostrar aqui para o pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ver, pessoal. Deixa eu botar aqui a posição. Ó, ele lembra uma ração de coelho, se vocês perceberem. Então o efeito dele é aos poucos, né? Então ele é um efeito duradouro. Aplicação de 2 meses e meio a 3 meses. Ó, como vocês podem ver, né? E tamanho de embalagem, né? Além do nosso pacote de 1 quilo, nós temos os de 5 quilos também. Eu vou até aproveitar aqui e apresentar rapidamente aqui para vocês. Vamos ver se a câmera vai pegar todo o pacote, porque o pacote aqui ele é recheado, viu, Demar? Aqui o pacote, né? Aqui no final aqui é de 5 quilos. Isso aqui é para uma quantidade grande aí, né? De hortas e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Coloca manda os coraçõezinhos pra gente aí, né? Se vocês estão Isso, todo mundo comentando, tirando print, marcando a gente aí depois, tá? Isso, pessoal. Tudo bem? E além da embalagem de 5 quilos, que é um produto pelletizado, e como o Aldemar também fez a apresentação da linha líquida, eu vou frisar para vocês mais uma vez sobre os penúltimos lançamentos, né? Que é o Natural Hortifruti e o Natural Plantas Verdes e Flores, tá, pessoal? Estão conseguindo visualizar? Coloquem nos comentários aí, tá bom? É isso aí, Aldemar. Bacana, viu? Então essa é a nossa linha. Esse é perfeito. Né? E a linha pelletizada da Vital, que eu já percebi que o pessoal já fez alguns comentários, né, Aldemar, sobre o produto. Então tá aqui, tá, pessoal? Então é só acessar o site da empresa, www.vitalhomegarden.com.br, e lá tem uma equipe que vai conseguir responder todas as perguntas que vocês acessarem por lá, tudo bem? Aldemar, continuando aí com a sua palavra. Só lembrando, gente, o custo-benefício eu acho muito importante desses adubos. Eu gosto do custo-benefício. É uma coisa que vocês vão usar e vai fazer a diferença na horta de vocês. Principalmente porque a maioria das pessoas que seguem o Verdejar e que seguem a Vital
tem hortinha em apartamento. E às vezes usar um adubo que tem muito cheiro, muito resíduo, não é tão interessante. Então é bem importante esses produtos, eu gosto. Para me recomendar alguma coisa tem que ser algo bom, vocês me conhecem. Eu não recomendo qualquer produto, não é qualquer empresa que chega no verdejar e é aceita. Tá? Então, parceiros nossos aqui. Outro que, voltando ao hortelã também, que é importante terminar de frisar e já passar para outro. Odemar, um segundo só antes de você entrar nesse tema, eu esqueci também de apresentar esse produto de 1 litro, que muita gente pergunta para a gente se nós temos esse produto de 1 litro. Nós temos, tá? Ele complementa, na verdade, foi um dos primeiros produtos que a empresa lançou, que é o fertilizante único com carbono orgânico também. Então ele é um produto que é orgânico. E aí, para complementar a família do natural, a empresa colocou a linha de 250, tá? Rendimento. Enquanto a linha de 250 rende 27 litros, o fertilizante único de 1 litro rende 108 litros, tudo bem? Mas aí, mais para frente, no decorrer da live, a gente vai explicar sobre dosagem, e o professor Odemar vai explicar para vocês também sobre a dosagem de cada produto, tudo bem? Odemar, com a palavra, fique à vontade, meu amigo. Então, a gente estava falando o seguinte, da questão do hortelã, dele durar mais tempo na sua horta. Então, quando ele sentir que ele está morrendo, que ele está amarelando, as folhas entrando no processo de amarelecimento, vocês vão tirar ele desse vaso, vão readubar o substrato, diminuir as raízes e replantar novamente. Aí vocês vão ter uma planta por vários anos. O legal é fazer esse processo, esse manejo a cada 3, 4 meses, para ter sempre alecrim não, hortelã, fresquinho na horta de vocês. Na janela do quarto, eu tô aqui na janela do meu quarto, porque eu tô aqui na janela, então eu colho o lugar que eu tenho, na janela da cozinha. Tem alguns seguidores que estão na janela do banheiro, que é o único espaço que tem. Mas é importante plantar, gente. Não se esqueça que plantar é imprescindível nos dias de hoje, tá bom? Agora uma outra plantinha também, que é o tomilho. O tomilho, ele é gostoso numa pizza, num pãozinho, é muito legal. A gente faz uma questão de torrada com a manteiguinha temperadinha ali. E o tomilho é legal. Só que o tomilho é uma plantinha bem complicadinha de ser cultivada. Por quê, gente? Ele não tolera muita umidade. Ele não tolera sombreamento em hipótese alguma. Esse já é mais chato. Então, esse vocês vão ter que plantar ele em um local que tenha no mínimo 8 horas de sol. Ele vai ter que torrar na luz do sol. Quanto mais sol, mais tempo de vida ele vai ter. Até no processo de germinação também, que algumas pessoas compram um pacotinho de semente, hoje eu não consegui germinar, hoje eu não consegui fazer com que ele nasça. Por quê? Precisa de muitas horas de sol, inclusive nesse processo de semeadura que é importante. E quando for semear o tomilho, gente, não precisa cobrir a sementinha com substrato. Você vai fazer só a parte de baixo, uma caminha para sua plantinha, para a sementinha, e vai espalhar as sementinhas e vai usar o borrifador. Não precisa cobrir as sementinhas do tomilho, senão não vai germinar, porque são sementinhas muito pequenas, muito minúsculas, tá bom? E não se esqueçam de fazer a germinação desse tomilho em plena luz do sol. Se fizer a sementeira na sombra, ele não vai germinar como esperado, tá bom, gente? Essa é a dicasinha pro tomilho. Quando for cultivar o tomilho... aproveitando a oportunidade que você comentou sobre o tomilho, comparado com as outras plantas, como manjericão, hortelã, os temperos em geral, o tomilho, até para mostrar para os internautas, né, que estão participando da live, diferente das outras plantas, ela necessita de bastante sol, como você comentou, né? 8 horas de sol. Isso, ele precisa de 8 horas de sol, no mínimo. Preste bastante atenção, porque existe realmente essa diferença do tomilho comparado com as outras hortaliças, tudo bem, pessoal? Então essa aí precisa de muito sol, pelo menos 8 horas por dia, né, Odemar? Sim. Certo. Só colocando um adendrozinho aqui, foi legal você falar o seguinte. Essa questão de horas de sol é muito importante para as plantas de vocês. Um exemplo banal, a cebolinha, que é um tempero basicão, ela vai precisar do máximo número de horas possível. Se o dia tivesse 24 horas de sol, seria pouco ainda para a cebolinha. Tá? Vou tentar chegar nesse ponto. Salsinha, né, Odemar? Não, cebolinha. Cebolinha, tá, desculpas. Isso. Cebolinha, certo. A cebolinha precisa de muita luz do sol. Ela precisa de um comprimento de onda gigantesco para conseguir absorver a luz do sol. Entendi. Então, por isso que o pessoal às vezes não consegue. Não sei se eu vou conseguir chegar em cebolinha,
Mas se der certo, a gente faz uma live 2 e por aí vai. Faz uma parte 2. Vou até aproveitar lá, Vite, fazer um próximo convite para a gente comentar sobre outras plantas. Fique à vontade. A gente pode combinar uma próxima live, a live 2. Combinado. Vai ter live 2, tá vendo, gente? Tá todo mundo participando da live 2 aí depois. Não percam, pessoal. Tá? E outra coisa, vai ser legal. Vamos aproveitar aí esse tempinho de participação minha aqui. Não vai ser muito tempo não, mas eu vou estar falando com vocês aqui. Bacana, Odemar. Outra plantinha também que é legal, e vocês confundem as duas, é a salvia e a salvia peixinho. A salvia é um tempero aromático, é uma folha meio coriácea, ela parece um cor de jacaré, ela é bem cheia de rugosidadezinhas, é bem bonitinha, super aromática, perfumada. Quem é vegetariano aí ou vegano sempre deve assar algumas cenouras, algumas batatas ou abóboras com essa sálvia, porque o cheiro é fantástico, o gosto é fantástico. É bem legal, temperar azeite também é muito bom. E essa plantinha ela é super fácil de ser cultivada. A gente encontra mudinhas em floriculturas ou gardens, que é bem legal, e pode ser cultivada também por sementes, tá, gente? A germinação dela, outra coisa que é importante lembrar, tá, gente? Germinação e emergência de plantas. São duas coisas bem diferentes. Germinação acontece abaixo do nível do substrato e a emergência ocorre acima do substrato. Tá? Porque às vezes vocês vão falar assim, minha plantinha germinou. A plantinha germinou abaixo do solo, que emitiu a raiz. A minha plantinha emergiu. Ela vai fazer aquele ganchozinho pulmonar, aquela voltinha que dá para sair do substrato, tá bom? Eu gosto de colocar alguns termos legais para vocês entenderem. Igual quando eu falo lá na minha página entre replantio e transplante, que eu sempre pego no pé. Não falo em transplante na horta. Pode ser usado em várias coisas, mas a questão do replantio é importante, tá bom? Outra coisa, gente, questão da sálvia. A sálvia ela pode ser colhida jovem também. A folhinha dela mais nova, ela em baby leaf, ela é mais aromática do que a planta mais madura. Então, às vezes, colher ela bem jovenzinha é interessante para vocês, tá bom? Todas as outras plantas podem ser colhidas jovens ou adultas, tá bom, gente? Então, o que acontece? A escolha é de vocês. Cultivá-las por um período maior ou consumi-las um período menor de tempo, tá bom? E todas essas plantinhas precisam ser adubadas em todas as fases de crescimento. Aí vocês vão optar pela adubação mais adequada, tá bom? Mas não se esqueçam que os temperos não são como as plantas de horta. O período de adubação é um pouquinho diferente. Eu costumo fazer uma adubação na fase adulta a cada 25 ou 35 dias. Porque é um período em que a planta vai absorver esses nutrientes que já são mineralizados aqui dentro, já está prontinho para a planta absorver. A absorção de nutrientes através de plantas, através das raízes, é importante ressaltar. Tem alguns adubos foliares também, que também é importante a gente falar disso depois, em uma live futura ou na minha própria página depois. Mas o sistema radicular tem que estar perfeito para absorver esse adubo e converter esses nutrientes, por exemplo, da Vital aqui, em folhas, ramos e frutos, tá bom, gente? Então, essa questão de adubação ela é importante em todas as fases de desenvolvimento e crescimento dos temperos de vocês. São vários temperos, a gente tem que falar de salsa, erva doce, cebolinha, endro, são várias categorias de tempero, e tem um tempero também que não vai dar tempo de falar aqui, como eu queria falar um montão de coisa, e eu falo pra caramba, orégano não, o louro também é um tipo de tempero legal, é uma árvore, né? É um arbusto, na verdade. Pode comentar, bacana. Então, o jeito de adubar também é diferente. Então, a gente tem que pensar isso. Tem as pimentas também, que são temperos, então a gente tem que pensar. Tanto é que eu separei só 5, pra gente não ficar conversando muito tempo aqui, e a live 2. Pessoal, Odemar, deixa eu aproveitar que você comentou um pouquinho sobre o produto. Sobre a parte de adubação que você comentou também, né, das hortas mais adultas. Pessoal, em relação à dosagem, que muita gente perguntou na live anterior, na live de ontem e na live de terça-feira também, né? Pessoal, aqui, como vocês podem observar, a empresa ela colocou um lacre de segurança justamente para evitar a violação do produto, né, o derramamento, né, o vazamento. Então, aí, o Odemar já está com ele aberto aí. Odemar, coloca o líquido para o pessoal ver na câmera. Isso, tenta virar um pouquinho. Isso, exatamente, Odemar. Ó, o Odemar está fazendo
o procedimento aí, ó, de pré-preparação na prática para vocês conhecerem, né? Então, o que acontece? Aí vocês vão... Isso, bacana. Pessoal, dosagem. Muita gente pergunta pra gente, qual que é a dosagem ideal para cada planta? Primeiro, vocês têm que observar também a quantidade de hortas que vocês têm. Se vocês acharem que 1 litro de fertilizante é o suficiente para adubar suas hortas, então vocês vão colocar aí, nessa marquinha aqui, ó, onde tem esse gordinho da tampa, ele significa o quê? Que você vai diluir em 1 litro de água, né? Isso, exatamente, Ademar. Aí depois, na metade da tampa, 2 litros. E aí, na tampa inteira, que vai daqui até aqui embaixo, no final do lacre, 4 litros de água. Tudo bem, pessoal? Então, seria 1, 2 e 4. Beleza, pessoal? Eu vejo que tem muita gente que coloca nos comentários, que pergunta pra gente a dosagem, porque às vezes acaba se perdendo um pouquinho, mas fiquem tranquilos. Ao adquirirem o produto, vocês vão perceber que na frente, no enunciado da embalagem do produto, está escrito metade da tampa para 2 litros e uma tampa inteira para 4 litros. E no verso do produto, a empresa ela deixa bem explicadinho também sobre a dosagem de 1/4 da tampa, tá, pessoal? Então, para vocês não se perderem, fiquem tranquilos. Claro, se tiver alguma dúvida também, é só acessar o nosso Instagram também, o nosso e-mail, que a gente te responde tirando todas as suas dúvidas. Tudo bem, pessoal? Odemar, com a sua palavra, amigo. Só um adendrozinho que é legal de falar, não sei se quem acompanha a minha página viu uma bacia gigantesca com Tagetes. São umas flores amarelinhas que eu uso aqui, são flores comestíveis. Certo. Se eu não tivesse utilizado a linha da Vital, já teria acabado muito tempo as flores. Porque o ciclo dele é muito rápido. Então, na adubação de flores, principalmente nos Tagetes, que tem um ciclo assim rapidinho, eu consegui prolongar a vida dos Tagetes. Tanto é que as pessoas me perguntam, mas até hoje, sim, até hoje tem flor, e eu continuo fazendo adubação. Para me ter flores o tempo todo, igual eu estou tendo, há quase 40 dias diretos, eu estou usando essa questão de adubação da Vital. Eu uso a dosagem para 1 litro de água, eu faço a adubação semanal para eles, eles estão perdurando muito tempo e as flores estão bem bonitas, como vocês estão vendo. Tá? É importante ressaltar isso. E agora o último temperinho da parte de tempero, para a gente passar para a horta, que eu sei que todo mundo quer construir uma horta em casa, eu selecionei o orégano. O orégano é o último. O orégano ele é uma plantinha bem semelhante ao tomilho, no cheiro e no aroma, só que as folhas são mais ovaladas, são um pouquinho maiores, são um pouquinho diferentes. E vocês também podem plantar através de semente. Só que plantar orégano por semente, por favor, exercitem a paciência, porque vai ser um processo bem lento, bem demorado, que vai fazer com que vocês aprendam a respeitar os processos. Respeitar os processos na horta, no plantio, tanto na questão de tempero, na questão de flores, é muito importante. Respeitar que a planta tem o seu tempo, que a planta vai crescer de acordo com a necessidade dela e com o tempo dela. O orégano demora bastante. E é uma plantinha que ele pode até tolerar o sombreamento. Ele, ao contrário do tomilho, ele consegue viver com 3 a 4 horas de sol. Diferente do tomilho, igual vocês perceberam, né? Então ele consegue. Mas só que, quando você coloca esse orégano numa área mais sombreada, numa área com pouca luminosidade, as folhas tendem a ficar mais fracas, mais finas e o sabor diminuir. Tenham em mente que todos os temperos necessitam de sol. Todos os temperos. Se você cultiva seu tempero na sombra e do nada coloca ele no sol, vai ocorrer a queimadura do limbo foliar. Limbo foliar é a superfície da folha. Imagina que nossa mão seja uma folha. Imagine que nós tivéssemos o albinismo, por exemplo, e a gente não poderia tomar sol. Se eu vou para uma área com sol, eu tenho que proteger, eu tenho que passar por um processo de rustificação ou de aclimatação. A rustificação nada mais é do que dar doses diárias de luz do sol para que a planta consiga aclimatar-se, consiga sobreviver à quantidade de sol, porque a planta é um ser vivo que necessita da luz solar. Então tenham isso em mente. Nada de ficar cultivando horta e tempero na sombra. Não fiquem relutantes com relação a isso, ok? Essa foi a primeira parte da live sobre os temperinhos, tá? Depois vocês podem mandar dúvidas para mim. No meu direct está um pouquinho conturbado, porque muita gente, graças a Deus.
ou então você pode mandar para o pessoal da Vital que eles respondem, então eu ajudo a responder depois, tá bom, gente? Odemar, a gente vai separar daqui a pouco algumas perguntas dos internautas, e aí quando tiver mais ou menos aí antes do final da live, a gente gostaria de pedir a sua palavra também para estar respondendo algumas perguntas, que eu estou percebendo que tem bastante aqui, né? Mas, pessoal, tem bastante pergunta. Dá uma seguradinha que o professor Odemar vai te ajudar no cultivo aí dos seus temperinhos, tudo bem? E das suas hortas também. Tá bom, Odemar? Daqui 9 minutinhos a gente já começa a responder as perguntinhas de vocês, tá bom? Não, tranquilo. Só vou falar uma questão de como ter uma hortinha agora em casa, e nós falamos de tempero, né? Aí tem a questão da galera da horta, que gosta muito de ter horta. E depois a gente podia fazer uma live sobre flores, o que vocês acham? Bacana. Pessoal, para a próxima live que nós estamos combinando aqui ao vivo e a cores aqui com o nosso parceiro Odemar, coloquem nos comentários, além desse tema, alguma outra coisa que vocês gostariam que a gente fizesse na próxima live, né? Então, coloquem nos comentários aí que a gente vai colocar isso numa próxima live. Combinado? Além das flores, né? Isso. Coloquem aí nos comentários. Ou então mandem sugestões depois, tá bom, gente? Isso aí. Bom, agora a gente vai falar da parte de horta que eu mais gosto, que é a construção da horta em si. Eu gosto muito de construir horta com material reciclado. Quem acompanha o Verdejar sabe que o Verdejar veio do lixo. Pode parecer uma palavra forte, uma palavra emblemática, uma palavra pesada, mas todos os canteiros aqui da horta do Verdejar vieram de material reciclado. Eu fiz questão de catar material de madeira, de demolição, para construir os canteiros e provar que todos nós podemos ter uma horta em casa sem gastar praticamente nada. É bem importante essa questão de reciclar o material. Às vezes você tem um vaso... Eu tenho seguidores que têm vasos de 500, 600 reais e às vezes não conseguem produzir com um simples caixote, às vezes eu tenho na horta. Não é o recipiente que faz a planta desenvolver. São os cuidados, é o manejo que você emprega, é o tempo, é o amor e a dedicação que você emprega para a planta que vai fazer com que ela se desenvolva. Isso é importante saber, tá bom, gente? Não é o vaso de 500 reais que vai fazer sua planta ser perfeita. Entendam isso. Então, gente, o primeiro passo da hortinha é a escolha do local. Se vocês moram em casa como eu, tem quintal grande como eu, escolha um local da casa onde só você tem acesso. É importante ter pouco acesso na horta, porque eu posso estar trazendo patógenos de outros lugares para a minha horta. Então, é legal só uma única pessoa trabalhar na hortinha. Pode parecer egoísmo, mas não é egoísmo. Por quê? Vocês vão ver depois, se vier muita gente visitar a sua horta, não é legal. Pode trazer cochonilha, pode trazer pulgão, pode trazer algumas doenças viróticas também, que não é legal para sua horta. Então, foque em um único lugar. O segundo elemento, gente, é a luz do sol. Escolha um local mais ensolarado possível. Se você quer ter alface, quer ter escarola, quer ter couve, por exemplo, quer ter tomate, quer ter berinjela, quer ter um monte de plantinha, tem que ter um local com bastante luz do sol. Se não tiver sol, as plantinhas não vão produzir. Outra questão também, a adubação da horta ela é constante. Tem que adubar semanalmente, mensalmente. Algumas plantas vão precisar de adubação mais constante para produzir. O ciclo de vida também é super importante entender e estudar que cada plantinha tem uma quantidade X de cuidados, determinada fase de vida. Por exemplo, o alface na sementeira é um cuidado, no replantio 1 é um cuidado, o replantio 2 é outro cuidado, crescimento e desenvolvimento é outro cuidado, e adubação pré-colheita também é importante ressaltar. Tá? Isso só para alface, por exemplo, que eu dei um exemplo para vocês bem banal. Imagine ter uma horta com 60 variedades igual eu tenho. Eu tenho que entender da adubação de todas, a necessidade hídrica de fornecimento de água de todas, e eu tenho que bolar um plano para que atenda todas ao mesmo tempo, porque está em conjunto. A horta é um organismo vivo. Imagine a horta como um único ser, que tudo que eu fizer vai refletir nas outras partes. Então eu vi uma questãozinha ali, quando eu tenho uma horta orgânica, entendam, você vai ter que ter inseto, você vai ter que ter a praga, você vai ter que ter doença, você vai ter que ter tudo que um organismo vivo vai passar na natureza dentro da sua horta. A sua horta é um ensaio para a vida real.
tá? A sua horta não é um organismo isolado, que você tem que controlar tudo, que você tem que matar tudo, jamais. Tem que ter inseto na horta. Algumas plantas só vão produzir com a presença desses insetos. Algumas plantas só vão desenvolver com o ataque de determinada praga. Então, entendo que ela não é um organismo de plástico, que cresce perfeito, que cresce único. Não. Tem que passar pelos perrengues, igual a gente aí. A gente não passa um perrengue no final do mês para pagar uma conta, pagar um boleto, aquele sufoco, não sobra nem 10 reais no bolso. Nem me fala. Assim é a planta. É complicado, né? A gente passa vários... Elas têm as mesmas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, né? Até com os efeitos severos do tempo, né? Verdade. E a gente ainda é mais fácil, que a gente pode se deslocar para a direita, para a esquerda, fugir de um problema. Sim. Agora imagine a planta como um organismo céssio, ela está parada num local, então ela vai fugir para onde? Então ela tem que ser resiliente, tem que ser forte, tem que resistir a todos os tipos de problema e continuar viva e produzindo. A planta ela é super semelhante a nós, seres humanos, só que ele é um organismo céssio, ela não vai mudar, não vai crescer, não vai sair correndo, vai ver um inseto, um grilo, lá corre. Um gafanhoto, ela corre. Não é desse jeito. Ela tem que suportar esse ataque. Ela simplesmente então, pega um escudozinho, levanta as raizinhas e sai correndo, né? Se fosse assim, ia ser maravilhoso. Pensou, tipo, um monte de planta correndo aqui, pra lá e pra cá, um gafanhoto, lá corre pra cá. Não dá, né? Aí estaria o Rodemar doido. Cadê meu alface? Cadê meu manjericão? Pois é, desesperado aqui, planta subindo pela parede, louco o negócio aqui. Verdade. Mas não é assim. Então uma plantinha, ela tem que suportar. Um exemplo que eu costumo falar muito banal, que todo mundo acha importante isso e às vezes reclama de eu falar isso, tomar uma aguinha aqui. Isso aí, fique à vontade. Vou dar um exemplo bem básico de coexistência de insetos e plantas. O morangueiro, por exemplo, ele tem uma polinizadora específica, que é uma abelhinha nativa. Essa abelhinha vai polinizar a florzinha do morango e o morango vai gerar aquele fruto. Se aquela florzinha não for completamente polinizada por aquela abelhinha minúscula, que é uma jataí, o morango não produz fruto. O fruto cresce deformado. Olha a importância de um simples inseto. Por exemplo, o meu maracujá. O maracujá, se ele não passar pelo processo da lagarta Dione, Juno, que é uma das lagartas, uma das pragas do maracujazeiro, ele não vai ramificar, ele não vai produzir brotos laterais. Porque a lagarta, justamente, ela come a gema apical, o broto central, e a planta vai liberar hormônios para produzir ramificações laterais para aumentar a quantidade de folhas, flores e frutos. Então, uma única lagartinha é responsável pelo crescimento de uma planta como um todo. Aí vem a segunda parte do inseto, que é legal, a abelha. Sem abelha não tem maracujá. Entenderam as importâncias? Que trabalha tudo em conjunto. Então, não existe mais esse negócio de controlar. A gente está na era da convivência, ok, gente? Vamos aprender a conviver com tudo e com todos. Outra questão também legal de hortinha para vocês é o companheirismo, a diversidade na horta. Quanto mais diversa a horta de vocês, melhor vai ser. Se você planta só manjericão, vão aparecer as mesmas pragas e as mesmas doenças o tempo todo. Se você usa famílias botânicas diferentes, por exemplo, eu plantei uma curcubitácea, eu vou plantar uma solanácea, eu posso plantar plantas de famílias diferentes e intercalar os ciclos. Se eu plantei alface, eu não posso plantar alface sempre. No próximo ciclo eu entro com tomate. Saiu o tomate, eu entro com uma abóbora. Diversificar o tempo todo. Evitar de plantar sempre as mesmas coisas, tá bom, gente? Isso é fundamental para a hortinha de vocês, ok? Eu sei que são dicas muito rápidas, muito poucas, mas tem tudo isso descrito lá no Verdejar, tá bom? Depois vocês leem. E eu prometo fazer lives maiores depois, porque a live hoje já tem um tempo. E eu não posso ficar falando, que hoje fala igual um da pamonha, né? Você sabe. E eu gosto de falar e bater papo aqui. Fique à vontade. Mas é mesmo, fique à vontade. Eu já fiz live de 2 horas às vezes. Não, fique à vontade. E às vezes eu falo muito mais do que o necessário, às vezes, e são muitas dicas, né? Eu gosto de falar sobre horta. É um tema que eu poderia falar meses, assim, ininterruptos. Falaria o tempo todo e dar dica, porque eu gosto pra caramba. E algumas das dicas que vocês veem na horta aqui, eu testo antes. Algumas dicas, eu estou publicando algumas coisas que são visões bem particulares minhas, que é legal.
Já quer passar para as perguntas? A gente tem 10 minutos para pergunta. Vamos lá com as perguntas, né, da noite. Eu vi que o pessoal aí durante a live mandou algumas, né, bastante pergunta, né, Odemar? Vamos para a nossa pergunta da noite, né? A nossa internauta. Hortelã tem que regar sempre? Período de rega do hortelã, Odemar, com sua palavra. Vamos lá. Ele vai precisar de muita água. Ele é uma planta composta por 90% de água. Então, dependendo do local que ele estiver, se for um local bem ensolarado, e o tamanho do vaso também, vamos pensar nisso. Se ele tiver um vaso maior, e a questão de irrigação vai ser uma vez ao dia. Agora, esse período, ou de manhã, assim que você acorda, antes do sol nascer, tem que levantar cedo, viu, gente? Outra, levantar meio-dia, não. Levantar cedinho, 6h30, 7 horas, e irrigar a plantinha de vocês, antes do sol nascer. Ou então, chegou do trabalho, 7, 8 da noite, aí sim eu vou irrigar nesses horários. Nunca com relação ao sol muito grande. Por quê? A plantinha, ela começa a murchar. Ela deixa de ser túrgida e começa o processo de murcha. A murcha nada mais é do que a redução da área foliar. Ela vai ficando pequenininha, pequenininha, reduzindo a folha para que ela não perca água em forma de vapor para o meio. Então, quando ela murcha no sol, ela não está morta não, gente. Ela está se protegendo do sol. A gente transpira, a gente perde água para o meio. A plantinha também perde, então ela murcha. Então, se eu forneço água nesse período, eu estou atrapalhando um processo fisiológico natural da planta. Ok? Então, molhe sempre de manhã ou à tarde. Então é isso. Se o vaso for muito pequeno, você vai usar uma ferramenta super cara, seu dedão. Vai colocar o dedinho lá na terra e se ele sair úmido, não precisa molhar. Se ele sair seco, se ele não conseguir entrar lá, aí você precisa molhar. Fica prestando atenção. Tá bom colocar o dedo na terra, viu, gente? Ô, Demar, eu fiz a mesma demonstração pro pessoal sobre adubação de suculentas ontem, né? Que muita gente perguntou. De quanto em quanto tempo que eu preciso regar minha suculenta, meu cacto? E eu praticamente falei a mesma coisa que você comentou. É só colocar a prática lá, a técnica dedal, para vocês verificarem o substrato, né? Se está muito seco. Não existe uma regra, né? Mas entra aquela questão do olhômetro, né, Odemar? Isso, exatamente. Faz aí a demonstração na prática pro pessoal, porque eu vejo que muita gente se perde. Eu vou aproveitar e vou comer um brotinho, tá? Eu não resisto às minhas plantas. É só arredar um pouquinho a plantinha e colocar o dedinho aqui, ó. Sai úmido, igual o caso do meu, ó. Odemar, quer um salzinho para você colocar na sua... Colocar um salzinho, saladinha pronta. A janta já tá pronta aqui, é só colher. Verdade. Bacana, viu? Essas são as dicas do professor Odemar, né? Muito obrigado aí pela sua resposta. E a próxima pergunta, Odemar, o alecrim, ele é perene? O alecrim é perene, ele vai durar mais do que um ano. É uma planta trianual, bianual, dependendo do tipo de cultivo. Eu não uso mais essas questões de anual, bianual, porque em biologia você aprende outros nomes, né? Mas vamos pensar que, se bem manejado, ele dura de 2 a 6 anos, ok? Então, se você plantar no vaso adequado, num substrato adequado, adubação adequada, irrigação adequada, você vai ter ele por 6 anos aí na sua casa. E lembrando, nenhuma planta vai durar para sempre. Façam mudas. Sempre fazer mudinhas para substituir as plantas mais velhas, ok? Exatamente, porque toda planta tem seu período, seu ciclo de vida, né, Odemar? Sim. Verdade. Obrigado pela resposta. Vamos lá para a próxima pergunta, né? Essa aqui é boa também, hein? O pH do solo interfere bastante no cultivo do orégano? O pH do solo interfere em todos os processos de cultivo. Algumas plantas precisam de um pH mais básico, outras plantas um pH mais ácido. Geralmente, para você entender, você compra um aparelhinho hoje no Mercado Livre, a medição de pH, ele não é tão barato, você medir. Algumas plantas gostam do pH próximo do básico, tá bom, gente? Em torno de 5,5 e 7, dependendo da região de vocês, dependendo da análise de solo que tem que ser feita por um profissional da área, ou um agrônomo ou um técnico agropecuária. Não é medir o pH com um aparelhinho e falar assim, precisa disso, precisa daquilo, não. Tem tabelinhas e tem que ser respeitado algumas regras, tá bom? Essa questão, não encane muito nela de pH. Encane na questão de adubação, que é mais importante, ok? Ok, Odemar.
Essa pergunta Até praticamente... só completando. A não ser que você seja produtor, que você trabalhe com isso, aí sim, você tem que preocupar mais com o pH do solo. Mas em hortas iguais às nossas, são hortas caseiras, no fundo de quintal, não se preocupe muito com o pH, tá bom? Mantenha sempre o solo adubado, que o pH chega no nível básico. Certo. Bom, praticamente você explicou sobre a próxima pergunta, né? Como medir o pH do solo, qual o pH ideal para a horta, né? No caso, essa pergunta já foi respondida. Quer aproveitar para complementar alguma explicação sobre o pH? Essa questão do pH, gente, eu estou numa região e cada um de vocês está em uma região diferente. Essa questão do pH vai depender da região que vocês estão, ok? Não tem como, às vezes o pH que para minha região é X e de vocês é Y. Então não tem como eu falar um número para vocês. 5, 7, 9, não. Estamos em regiões diferentes. Então não dá para ter uma... Horta não é uma receitinha não, tá, gente? Às vezes o pH vai ser 5, outro vai ser 7. Depende da região de vocês, tá? Bacana, Odemar. Agora essa pergunta aqui é uma pergunta também bem interessante, né? Que o internauta nos fez agora há pouco. Inseto, vamos lá. Os gafanhotos não comem toda a plantação? Boa pergunta, hein? O gafanhoto, ele vai comer tudo que vem pela frente, não só a sua plantação. Essa questão de inseto, vou demorar um pouquinho para responder essa questão, porque ela é importante. Fique à vontade, viu, Odemar? Hoje nós estamos vivendo num mundo de florestas vazias. Porque a degradação na parte ecológica do planeta é muito grande. Então os insetos estão migrando para a área urbana. E as nossas hortas são oásis para esses insetos. Saber conviver com eles é muito importante. Por quê? Eu falo isso muito no verdejar. Imagine que eu tenho esses dois insetos aqui. Ó. Esse é um inseto praga. Vamos usar esse termo que não se usa mais. Ele é um inseto praga. Esse é um inseto benéfico. Eu tiro o inseto praga através das caudas mirabolantes, das fórmulas mágicas, que o pessoal adora e eu acho que não funciona. E esse inseto aqui, que não era praga, ele começa a se proliferar, porque ele não tem competição, ele vai produzir vários outros da mesma espécie e vai se tornar uma praga, porque não ocorre competição. Então eu jamais devo tirar um organismo de um ecossistema porque um se sobressai sobre o outro. Isso é muito importante. O gafanhoto, se bem manejado na sua horta, ele não vai estabelecer moradia na horta sua. Ele vai chegar, vai comer, vai tentar ficar ali por um tempo e vai embora. Ele não vai morar na sua horta o tempo todo. Ele não vai construir um condomínio de luxo ali, vai chamar os amigos, vai fazer uma festinha, uma rave. Ele vai aglomerar até por dentro. Isso. Um churrasquinho ali com a sua rúcula, com o seu alecrim, com o seu alface. Não. Ele vai passar e vai embora. O que eu costumo plantar para amenizar essa questão do inseto é ter mato na horta. O mato é o alimento nativo de todo o inseto. Então eu tenho que ter mato em cantinhos específicos. Eu tenho que ter flor na horta. Onde? Mas eu moro no apartamento. Como que eu vou ter mato? Plante mato no único vasinho, centralize ele no meio das suas plantas e todo o ataque de pragas e doenças será direcionado para esse vaso com mato. Não que as outras plantas não serão atacadas, mas o ataque é minimizado. Ao invés de atacar, por exemplo, 100% o manjericão, vou atacar 1% o manjericão, vai existir um ataque. O nível de dano econômico vai ser minúsculo, mas o ataque na planta original, que é o mato, vai ser muito maior. E a sua planta vai conseguir resistir bastante. Ok? Questão, por exemplo, do gafanhoto. Quando você planta alface, por exemplo, você planta alface, só alface verde, é um prato cheio para o gafanhoto. Se você planta, intercala um pé de alface roxo, um pé de alface verde, um roxo, um verde, um roxo, um verde, isso faz uma confusão mental enorme no cérebro do inseto e não vai conseguir direcionar o ataque. Então ele acaba saindo da sua horta. A passagem dele vai ser mais rápida, entendeu? É isso. Bacana, Odemar. O tema é enorme, eu poderia falar sobre isso horas, sobre gafanhoto. Mas eu tentei sintetizar um pouquinho. Não, é verdade. Bom, essa pergunta aqui eu gostaria até que você interagisse também com o pessoal, né? Falando dos produtos também da linha natural, né? Da Vital. Que quantidade do natural usar na horta? Olha, eu vou dar uma dica coringa para vocês. Se você não tem prática para usar o produto na horta, você chegou na horta hoje, começou hoje.
você não vai usar a quantidade do fabricante. Tá? Vou dar um exemplo para vocês começarem. Eu sou profissional da área, eu uso a quantidade recomendada do fabricante, porque eu sei como que a planta vai se comportar, eu conheço meu solo, eu conheço as minhas plantas, eu posso usar o que está aqui. Geralmente, a diluição que o fabricante recomenda para usar em 1 litro de água, eu uso em 2 litros. Por que que eu faço isso? Porque vocês não têm a prática que o profissional tem, às vezes, de estar usando. Então, às vezes, vocês vão querer molhar o tempo todo, irrigar o tempo todo com esse produto, e o excesso de qualquer produto, seja ele natural, orgânico, até mesmo a água que é natural, ele tende a prejudicar a sua planta. Então, eu sempre reduzo, eu divido essa questão. Se manda usar em 1 litro, eu uso em 2. Se você tem prática, está mais tempo plantando, ok. Use a recomendação do fabricante. Ela é perfeita para as plantas, tá bom? Ao contrário, faça igual eu faço, que é importante. Eu nem falei isso para vocês, mas eu faço isso às vezes. Por exemplo, na fase sementeira, eu não uso 1 litro de água. Eu reduzo essa tampinha em 4 partes e uso na sementeira e funciona super bem. Não que eu seja mão de vaca, tá, gente? É porque eu tenho cuidado com as minhas plantinhas. E o adubo e esse fertilizante, ele é muito bom. Não preciso puxar saco deles, tá? É muito bom mesmo. Bom, mais uma vez para frisar também, tá, pessoal? Além do fertilizante líquido, para quem entrou na live agora há pouco, né? Os gota a gota da Vital, que é um produto também super prático, né, Odemar? É esse produto aqui da embalagem, né, da caixinha. Ele vem com 6 ampolas. Para quem não conhece esse produto, deixa eu colocar mais uma vez aqui para vocês verem, né? E aí, por dentro do produto, ele existe, vamos falar um pouquinho do produto natural, né? Ele tem um lacre de segurança. Então vocês rasgam esse lacre aqui na demarcação, né? E aí, automaticamente, vocês vão perceberem que a embalagem contém 6 ampolas. Aqui tem 4, né? Mas na embalagem lacrada vem com 6 ampolas. O produto praticamente é este produto aqui, ó, para vocês verem novamente, tá? Esse foi o nosso último lançamento da linha natural Gota a Gota da Vital. Eu vou fazer a demonstração agora na hora para vocês. Vocês seguram na parte de baixo, torcem o produto, né? Ou cortem com a tesoura também, né? Isso, eu gosto de fazer isso, viu, Demar? Acho que dá né? Faz um pouquinho de força, mas assim, nada de uma força absurda, né? Esse produto ele tem uma pontinha dosadora, né? Ele é um material de EVA super fácil de cortar, né? Tanto com a tesoura quanto com as mãos. E esse produto, por que gota a gota? Muita gente pergunta pra gente, Odemar, que se esse produto é para você tirar a ponta dosadora e despejar na terra. Na verdade, não. Esse produto aqui, por que o nome é gota a gota? Porque ele é um produto que ele vai fazer o processo de fertilização aos poucos em gota, como vocês podem ver na câmera. Tudo bem? Então, eu vejo que isso é uma dúvida que muita gente comenta, né? Faz nos comentários. Não precisa diluir, tá? É um produto de pronto uso, né? O único que precisa diluir os 2 itens, né? Natural hortifruti e o natural plantas verdes e flores, né? E depois nós temos a nossa embalagem de 1 kg, que é esse produto aqui também, tá, pessoal? Hortas, flores e frutas, né? Hortifruti, plantas e flores, na verdade. Então a embalagem ela vem em 1 kg. E nós temos também a embalagem de 5 kg também. Ademar, vê se você está conseguindo ver aqui o tamanho da embalagem, o tamanho da quantidade, essa embalagem. Já pode mandar aqui pro Wood, viu, gente? Isso vale muito a pena. Verdade. Tá, pessoal? Então, só para fazer uma apresentação rápida para vocês, para concluir a explicação dos produtos que o Odemar está utilizando, né? Assino embaixo, e está passando todas essas experiências positivas que ele está tendo com o produto nas suas hortaliças e temperos. Tudo bem, pessoal? Mais uma pergunta, tá, Odemar? Vamos lá? Ok, vamos lá. Vamos falar agora de passarinhos, não insetos, né? Os passarinhos estão comendo o alface. O que fazer? Sombrite na horta. Passarinho hoje também não tem alimento na floresta, não tem alimento fora. E ele precisa de plantinhas na sua dieta.
E o pessoal quer controlar muito pássaro. Ou você alimenta os pássaros com a ração apropriada, um local para eles, façam os comedouros, igual 90% dos meus seguidores estão fazendo isso, ou vocês vão ter que colocar sombrite na horta. Não tem outra opção, tá bom, gente? Se forem pombos ou bichos ou animais que possam transmitir algumas zoonoses, vocês vão ter que chamar o serviço especializado. Mas se forem pássaros comuns, sabiá, por exemplo, canários, por exemplo, pardais, por exemplo, eu não vejo problema em vocês alimentar esses pássaros e saber conviver com eles. Eu sou totalmente capaz, sou a favor da convivência com tudo. Eu nunca ensino práticas para você matar, destruir, eliminar. Eu só ensino práticas que vocês possam conviver com eles. O sombrite é uma forma legal de vocês ter os pássaros no local aí e ter as plantinhas de vocês. Mas qual sombrite comprar? Depende da quantidade de luminosidade que você quer que passe para essas plantinhas. Aí depende do fabricante, depende da marca que vocês vão comprar. Ah, Old, eu não quero comprar sombrite. Então vocês podem cobrir a horta com plástico agrícola também. É legal. Mas eu sempre vou frisar para vocês. Saibam conviver com todos os seres na horta. Eu sou a favor da convivência. Tá bom? Beleza, Ademar. Bacana aí a sua resposta, né? Sobre os passarinhos, né? Mais uma pergunta aqui dos nossos internautas. Plantar hortaliças próximo ao muro prejudica suas plantas? Não, na verdade o que vai prejudicar é que você não está fornecendo água de modo adequado para sua planta. A questão da luz do sol também em excesso pode prejudicar, mas se sua planta estiver bem adubada, com a irrigação em dia, não tem problema. Eu tenho horta ao lado do muro, que eu moro numa zona urbana, não tem problema algum. A questão é, desde que a irrigação esteja em dia e a adubação esteja em dia, tudo tende a funcionar do melhor modo possível. É o manejo que faça com que tudo dê certo. Lembrem-se o seguinte, que tem pessoas plantando em pleno deserto. Vocês sabem disso. Tem cultivo no deserto, porque o manejo é bem feito. Tem cultivos em plenas áreas super quentes do país também. E consegue produzir. Então é o manejo que faz com que tudo dê certo. É o grau de empenho de vocês que faz com que a planta desenvolva, tá bom? Bacana, Ademar. Obrigado aí pela resposta. Esse internauta fez uma pergunta, né, agora há pouco sobre o gota a gota, se é só para hortas, né? Quer responder? Não, gente, ele não é só para hortas não, tá? É uma questão legal, para plantas verdes e flores, tá, gente? Eu uso ele em flores, é muito bom. Tá? Vale muito a pena. Não é só para hortinha, não. Se você não tem hortinha, não tem problema, não, tá? Ah, eu só tenho suculenta, eu só tenho cacto, eu só tenho plantinha ornamental. Pode usar rosa do deserto também, pode usar o que vocês quiserem usar esse gota a gota. Funciona muito bem. E é legal para você, você não precisa preocupar em estar adubando sempre. Tá? A durabilidade dele é muito boa. Pode usar em qualquer planta, não só na questão de horta. A live hoje é de horta porque o meu segmento é horta. Mas vocês também podem usar nas ornamentais de vocês. Tem a outra linha também, que é só para flores, olha que legal. Esse eu usei bem no comecinho que a Vital começou e mandou para mim. E eu gostei muito desse adubo. Eu fiz plantio de rosas com eles. Eu gosto de cultivar rosas. E eu usei bastante esse adubo da Vital. Bacana, pessoal. Aproveitando a resposta do Ademar, né, sobre o gota a gota, eu vou aproveitar aqui para fazer uma breve apresentação de todos os nossos gota a gota que temos disponíveis, tá? Nós temos o Flores, como o Ademar acabou de comentar sobre as flores, né? Aí nós temos um gota a gota que muita gente, inclusive nas outras lives, perguntaram sobre samambaias, né? Nós temos também esse gota a gota aqui para samambaias, tudo bem? Para deixar a folhagem mais verde, mais bonita, né? E aí, além do gota a gota samambaias, nós temos o nosso gota orquídea. Quem viu essa live sabe do produto que eu estou falando. Quem não viu, acessa lá o nosso canal do YouTube, né? E o nosso Instagram também, que a gente chegou a postar as outras lives anteriores. Então esse aqui é o gota a gota orquídea. E o nosso gota a gota, aliás, tem mais um, temperos, como vocês podem ver, né? Nosso gota a gota. Todos vêm com embalagem com 6 unidades, tá, pessoal? Isso é uma dúvida que vocês comentam bastante. Perguntam bastante, né? Sobre a quantidade, se é o mesmo produto. Na verdade, cada produto é diferente um do outro. Não é só por questão de cor,
tá? Por questão de marketing, apresentação, o conteúdo realmente é diferente, tá? O samambaias é diferente dos temperos, o orquídea é diferente do temperos e assim por diante. E depois nós temos o gota a gota plantas verdes, que é um produto que o pessoal pergunta bastante, né? Sobre folhagem, né? E vai ser um produto também que a gente vai fazer a apresentação na live de amanhã sobre plantas, né? Sobre folhagens. Então, não percam a live de amanhã que nós iremos falar sobre adubação de plantas verdes, de folhagens. Tudo bem, pessoal? E também os bastonetes. Isso aqui é uma coisa que perguntam bastante, viu? Esses são muito bons. Bastonete plantas verdes. Isso aqui é um produto muito fácil, pessoal, de aplicar, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão destacar o verso, né, a embalagem do produto, vão pegar a quantidade necessária mediante ao tamanho do vaso de vocês, por isso que é importante, se tiver alguma dúvida, pegar uma fita métrica, medir o diâmetro do vaso e colocar a quantidade necessária e em seguida fazer o processo de irrigação. Tudo bem, pessoal? Agora, durabilidade. Muita gente pergunta, quanto tempo dura um bastãozinho desse? Garantido pela Vital, pela nossa empresa italiana, até 3 meses, por ser um produto mais rígido, mais concentrado. Então, conforme vocês vão regando, a planta vai absorvendo aos poucos, e aí porém, ele tem que ser reaplicado aí a cada 3 meses. Tanto plantas verdes, quanto flores também, tá, pessoal? Esse tá aqui, ó. Tá conseguindo ver, Odemar? O pessoal também tá conseguindo ver? Coloquem nos comentários, coloquem os coraçõezinhos também, tá, pessoal? Para interagir junto com a gente. O mesmo é importante, viu? Isso, pessoal. Coloquem a chuva de coraçõezinhos aí que nós queremos ver agora. Isso, então o bastonete flores ele também tem o mesmo processo do plantas verdes, tá? Então você destaca o produto na traseira da embalagem e coloque a quantidade do produto no substrato ou na terra. Tudo bem, pessoal? Também tem a mesma quantidade também, esse mesmo período e de até 3 meses. Tudo bem? Próxima pergunta, Odemar. Bom, fiz a apresentação de todos os gota a gota. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, coloquem nos comentários, tudo bem? Bom, essa fala complementando sobre as ampolas. Né? As ampolas já vêm pronta para aplicar ou precisa diluir? Como comentei com vocês agora há pouco, tá, pessoal? As ampolas, elas não precisam de diluição, como eu fiz a demonstração para vocês aqui na prática. É pronto uso, então é um produto super fácil de aplicar, né? Então vocês coloquem aí na plantinha de vocês, na horta de vocês, na frutífera, em vaso também, tudo bem, pessoal? Então é um produto pronto uso, né? Só para vocês não se perderem aí, ó, o produto pronto uso, que é o gota a gota, toda a linha de gota a gota que nós apresentamos aqui agora, os que precisam diluir, só voltando aqui sobre o gota a gota, que muita gente está perguntando, Odemar, 15 dias, tá, pessoal, a aplicação, tudo bem? Então, de 15 em 15 dias aí, vocês podem estar reaplicando nas suas flores, nas suas frutíferas, hortas, temperos e tudo mais, ou plantas verdes, orquídeas, tudo bem, pessoal? Então tem todos os modelos e a quantidade, no caso, o período de 15 em 15 dias. Tudo bem, pessoal? Odemar, quer complementar com alguma observação sobre os gota a gota? Gente, entre a linha natural e o gota a gota, para quem é principiante, esse gota a gota é muito bom, tá, gente? Ele não precisa de dosagem, não precisa de nada. Só tirar o lacrezinho e colocar no vaso. Super prático, super fácil de usar. Não tem problema algum, tá bom, gente? Então, eu recomendo muito essa questão de gota a gota, tá? Funciona muito bem. A dosagem certa para sua plantinha. Não, beleza, pessoal. Complementando também, eu estou vendo que o pessoal também está fazendo bastante perguntas sobre onde adquirir o produto. Lembrando que é só acessar o nosso site www.vitalhomegarden.com.br e lá vocês vão encontrar as lojas parceiras e a região onde você mora, em uma loja próximo de você. Tudo bem, pessoal? Então, se tiver mais alguma dúvida, coloque nos comentários. Odemar, com a palavra, né?
Você tem mais alguma outra coisa que você queira compartilhar conosco nessa live? Fique à vontade, meu amigo. Gente, eu só quero agradecer. Foi muito legal esse convite da empresa. É bem legal mesmo. É muito importante uma empresa chamar um influenciador, chamar uma pessoa comum, que eu me sinto muito comum. Eu me sinto um grão de areia perante algumas pessoas. Tinham pessoas muito mais importantes no Instagram para serem chamadas, pessoas muito maiores, e eu tive a honra de ser convidado. E eu queria que vocês aproveitassem essas oportunidades que qualquer empresa, não só a Vital, mas as outras, está disponibilizando para vocês, de trazer um profissional aqui, para contar algo para vocês, para ensinar algo legal para vocês, que mude a realidade de vocês. O aprendizado, ele é constante. Não é porque às vezes a pessoa tem uma faculdade, tem um mestrado, tem um doutorado, que ela não aprenda. Pelo contrário, ela está aqui para ensinar, está aqui para aprender ainda muito com vocês. E estejam certos, eu aprendi muito nessa live. Foi uma live que me ensinou também a trabalhar com a empresa, que às vezes eu não sabia como que fazia uma live desse jeito. A gente aprende também, aprende com os comentários de vocês. A gente aprende todos os dias. E eu costumo falar também que a leitura, gente, não é demagogia, não, ela muda a realidade de vocês. A horta não é só colocar a semente no solo. Se fosse, estaria muito fácil. Leiam mais, aprendam mais, compartilhem mais conhecimentos bons, ajudem mais um ao outro, que é importante. A gente está num período de isolamento, que às vezes a gente se sente isolado de tudo e todos. Tenham sempre palavras amigas, que isso é muito importante. E vamos para a horta, todo mundo. Vão arregaçar as mangas aí. Quem não tem horta, levanta amanhã cedo, já começa a catar garrafa PET, começa a arrumar a semente, arrumar a muda, pede o vizinho, enfim, vai para a horta. É o melhor lugar para se passar o tempo. Vocês mudam a realidade de vocês. Queria agradecer a participação de cada seguidor meu que está aqui. Vocês são muito importantes. Abraço especial para a Isa, que está aqui interagindo. A Isa é uma amiga e tanto. Vou falar dela sempre, em todos os aspectos. Muito obrigado, Isa. Jardim do Gringo também está aqui, a Dani também está aqui. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, não. Então, gente, muito obrigado mesmo de coração. Foi um prazer imensurável estar aqui hoje. Me senti lisonjeado mesmo. E mais uma vez, vamos para a horta. O Verdejar está de portas abertas. Eu não tenho o costume de responder direct, porque está congestionadíssimo às vezes. Mas deixem nos comentários, que eu sempre estou lendo. E sempre faço uma postagem em cima do que vocês estão pedindo. Tem muita postagem para ser lida, muito conhecimento para vocês aprenderem. E estamos aí, precisando, a gente estar de portas abertas. Tanto para vocês da Vital, como para qualquer outra pessoa. Okay, aqui é uma família. Não esqueçam, pessoal, de acessar o canal do Projeto Verdejar com o Odemar, né, que é @Projeto Verdejar no Instagram. Você quer disponibilizar algum contato para o pessoal entrar em contato contigo? Fique à vontade. Pelo Instagram mesmo, pela mensagem da postagem é mais fácil. Porque às vezes eu não tenho tempo. Eu não sei se vocês sabem, eu trabalho, tenho a vida fora do Instagram e estudo também e faço estágio. Então às vezes é corrido pro hoje. Então eu vou sair da live e tem aula até 11h20 da noite hoje. Então é bem puxado. Mas eu sempre tento estar presente na vida de todo mundo. Os meus seguidores sabem que eu sou bem presente na vida deles. Não só em responder, mas em fazer um conteúdo legal para eles. Okay. E vocês também, gente, sigam a Vital, tá? Quero ver todo mundo seguindo a Vital depois. Ok, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. A nossa live, infelizmente, está chegando ao fim, né? Espero que vocês tenham aprendido, né? Tanto com os nossos produtos, quanto com as aulas do nosso professor, né? Odemar. Não deixe de acessar a gente também no Instagram, né? @VitalHomeGarden, as nossas redes sociais. No Facebook, www.facebook.com/VitalHomeGarden. O nosso canal no YouTube também, Vital Home Garden, tudo junto. E se alguém se interessar pelos produtos também, acesse o nosso site, né, pessoal? Que isso é muito importante para nós. www.vitalhomegardentudojunto.com.br. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Hoje, muito obrigado também pela sua participação na nossa live, né? Pelo ter aceito o nosso convite mais uma vez. Ficamos muito gratos, né? E não esqueçam de acessar também a live de amanhã, às 18 horas. Nós temos um encontro marcado, né, com a Liara, amiga das plantinhas. Ela vai falar muito também sobre
folhagens, sobre plantas verdes e também vamos aproveitar para poder falar sobre os produtos, né? O gota a gota, a linha do 250 também, que a gente vai fazer a apresentação para vocês também. Então não percam a nossa live de amanhã, às 18 horas. Tudo bem, pessoal? Então, obrigado pela participação de vocês. Odemar, muito obrigado, meu querido, por ter participado. Estamos finalizando a nossa live de hoje. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima. Um abração de tchau, tchau para todo mundo. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã às 18 horas. Tudo bem? Até a próxima. Pessoal, tudo de bom para vocês. Um abraço.